recebendo com muito prazer aqui o José Roberto de Almeida, mais conhecido como Almeida, né? O Almeida de Mogi das Cruzes. É isso mesmo, Lu. Né? Lu, muito obrigado. Boa tarde, viu? Boa tarde, Lu. Boa tarde, obrigado aí por estar recebendo a gente nesse sábado à tarde gostoso, com sol, né? Um dia maravilhoso. Muito lindo. E agradeço também aos ouvintes estarem com a gente aqui acompanhando um pouquinho da nossa história, né? Eu fico feliz, tá? De estar recebendo uma pessoa com tamanha cultura, né? Ai, Meu olha, Deus! Eu andei olhando aqui a pauta e eu vi que você é um homem muito culto. Obrigado. Um homem que saiu daqui de Mogi, estudou, se formou lá fora, né? Pois é. É um engenheiro. Sou engenheiro químico. Eu fiz a minha carreira como engenheiro químico, começando aqui em Mogi, né? Na realidade, eu trabalhei umas 5, 6 empresas aqui em Mogi, até que chegou uma hora que eu não tinha mais campo, eu fui procurar emprego em São Paulo. Aí eu fiquei no emprego 2 anos e passei 20 anos numa empresa até me aposentar. Agora eu me aposentei como engenheiro químico. Tá sossegado, né? Então, a gente pensa, né? Puxa, me aposentei, eu acho que agora eu não devo ficar sem fazer nada. Porque a maioria das pessoas pensa assim. Vai aposentar, vai ficar em casa, estagnar, sem fazer nada. Né? Não pode. A vida não é assim. Não pode, a gente tem que tornar a vida útil até o último momento dela. Né? Então aí eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu comecei a estudar o que eu sempre gostei, que é história, arte, história da arte. E comecei então, fiz uma pós-graduação em História da Arte, estudo até hoje no Museu de Arte Sacra de São Paulo. E aí a coisa foi caminhando. Eu falei, o que eu poderia trabalhar agora, depois da aposentadoria? Poderia trabalhar, talvez, dando aula. Só que como engenheiro químico, há dificuldade de eu não ter pedagogia. Como engenheiro, porque eu sou um bacharel, né? Como engenheiro. Não tenho licenciatura. Teria que fazer uma licenciatura para poder dar aula. E aí eu fiquei naquela, aí as coisas foram acontecendo. Apareceu aqui em Mogi uma oportunidade de participar da Jornada Cultural, que é um evento que Mogi faz em parceria com o Estado de São Paulo. Na realidade é uma vez por ano. E aí em 2017 eu vim apresentar sobre a Ordem Terceira do Carmo, aqui para os mogianos. Você fez um projeto, né? Fiz um projeto, apresentei à Secretaria de Cultura de Mogi e vim apresentar. E foi um projeto de arte sacra. Na realidade, foi o meu trabalho de conclusão do curso de pós-graduação que eu fiz e que foi sobre a Ordem Terceira do Carmo de Mogi das Cruzes. Então você conta a história. Contei a história da Ordem Terceira. Porque para meus ouvintes tem pessoas que, né, falam, o que é isso? Então é assim, ele fez um projeto, né, e desenvolveu pela cultura de Mogi das Cruzes, pela Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes. É isso. Você contou a história do quê? Da Ordem Terceira do Carmo. Da Ordem Terceira do Carmo. Porque a jornada cultural é um evento de final de semana, que já acontece em São Paulo há muitos anos. Mogi já está no 3º ano. Né? E aí nesse final de semana são várias atividades culturais que acontecem na cidade. E eu me inscrevi. E aí a Margarete Silvestrini, que é da cultura, falou, Zé, apresenta pra gente. Né? Gostaram? E eu apresentei. E a Igreja do Carmo estava lotada no dia. Foi um dia maravilhoso, porque eu consegui falar um pouco de Mogi para o mogiano. Que gostoso, né? Eu acho que isso é muito bacana, porque eu tenho uma raiz... É muito gostoso a gente saber que Mogi das Cruzes fez parte da história do Brasil, né? E faz parte da história. Né? Porque você vê, a Festa do Divino é uma festa... centenária, né? São 400 anos, é mais de 100 anos, e ela é tida como a principal festa do Divino do Brasil. Justamente. Então, não é uma coisa que fica só pela idade, mas porque há muitos devotos, há muita fé. Mesmo esse ano que a festa divina não pôde acontecer de maneira normal por conta da pandemia, foi feita toda de maneira virtual. Você via o carro do bispo passando pela cidade com as bandeiras, nos bairros, as pessoas todas fazendo orações, fazendo
um aceno para o bispo e para as bandeiras. Aí né? você fez esse trabalho de arte e gostou, e vai participar. É isso. Aí eu participei do ano, foi o primeiro ano em 2017. Em 2018 eu participei da jornada cultural apresentando sobre as lendas mongianas, que também foi um grande sucesso. E no ano passado eu apresentei sobre José Benedito da Cruz, que é um artista sacro que mora que morou aqui em Mogi. Sim. E que fez a igreja de São Sebastião, lá em Itaiaçupeba. Esse ano eu já estou preparando um outro trabalho, se é que vai acontecer por conta da pandemia, né? Então nós estamos naquela. Mas já vai deixar tudo pronto, né? Eu estou deixando pronto. Se não for esse ano, é o ano que vem. Pode ser que aconteça de maneira virtual. Sim, né? Por que não? Por que não? Eu já tive conversando com o pessoal da cultura, há essa possibilidade de eles fazerem uma apresentação virtual, que seria muito bacana. Nossa, isso é interessante. Muito Interessante para a cultura de Mogi das Cruzes, né? Sim. E além disso, desse trabalho que você faz com cultura, você fala sobre arte sacra, você gosta de visitar essas igrejas quando você viaja? Muito. Eu muito. também adoro. Nossa, aquelas igrejas antigas, né? As pessoas falam que eu não posso chegar perto de igreja que eu quero entrar. Bom, a gente acaba aprendendo, a gente já gosta de igreja. Também, né? E é gostoso, porque a gente aprende a saber mais da igreja, né? A história, tudo. Sim. É bacana, é um estudo por trás muito bacana, muito gostoso, né? Nossa, eu adoro. Essa igreja de São Benedito, né? São Benedito. Nossa igreja pequenininha, mas antiga, é tão bonita, né? ela é toda pintada, com tanto capricho, uma igreja gostosa de ir, que a gente se sente bem lá dentro, né? E a minha família tem uma ligação grande também com a igreja do Carmo, porque a minha avó era da Ordem Terceira do Carmo. Então ela era viúva, e a Ordem Terceira seria a ordem dos leigos, das pessoas que são casadas ou viúvas que podem participar. A Ordem Primeira são dos padres, a Ordem Segunda são das freiras, e a Ordem Terceira são dos leigos. E eu ia pequeno com a minha avó para a igreja do Carmo. Porque tanto que ela queria ser enterrada com o hábito dela, da Ordem Terceira. E ela foi enterrada. E o DJ Boca esteve conosco na época que ela faleceu. Foi feita a missa de corpo presente na igreja da Ordem Terceira. Nossa, aqui é antiga, Lu. São 5h07. Eu vou atender meus ouvintes. Tá bom. Depois a gente volta falando do programa. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Então eu vou atender agora, às 5h07, Pereira. Vou atender o Itamar, do Jardim Araci, Mogi das Cruzes. Ele pediu, e oferece para todos os ouvintes, para nós também, Chitãozinho e Chororó, Planeta Azul. Gente, Ana, um beijo, viu, Ana? Tudo de bom, um ótimo final de semana. O Walter da Ponte Grande, também aqui em Mogi das Cruzes, tá mandando um beijo. O Duílio, do Botujuru, Mogi das Cruzes, tá juntinho com a gente. Teodoro, do Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes. Ei, gostoso. Muito obrigada, gente, pelo carinho. Eu vou falar um pouquinho aqui com o Almeida. E daqui a pouquinho eu volto com mais uma música para atender nosso ouvinte. Tá bom, Paulo? Então vamos que vamos. Almeida tá aqui toda sorrisão. Almeida, você é mogiano mesmo? Então, isso é bom você me perguntar. Eu tô achando estranha a sua orelha. Ó, a minha é clandestina. Não, Ismael 2. Não. Você sabe, Lu, que a minha orelha já foi motivo, agora sim, por causa da máscara. Mas a minha orelha sempre foi de abano. E na escola, as pessoas sempre tiravam sarro de mim, me chamavam de Dumbo, aquela coisa toda. E aí teve uma época que eu falei, eu vou operar nessa orelha. Mas aí eu pensei bem, por quê? Porque é uma identidade minha. E tem muito a ver com minha família. Porque meu bisavô, ele tinha uma orelha assim. E meu bisavô tinha também isso aqui, esse cavanhaque, que eu uso, esse bigode. Se você vê a pintura ou a foto dele, há muita semelhança. Não só na maneira de pensar, mas também física. Aí eu falei, pra que eu vou deixar minha orelha igual a de todo mundo, se a minha é que me distingue, né? Claro. Então, eu mantenho. Mas você sabe que o nordestino tem orelha grande, né? Grande.
Eu também, quando eu era pequena, eu tinha vergonha da minha orelha. Ah, mas eu também. Mas aí eu fui crescendo, eu falei, eu quero assumir que eu sou orelhuda Lógico, mesmo. mas foi ao mesmo Imagina caminho. eu, careca, narigudo, orelhudo e bocudo. Significa que nós somos identidade. inteligentes. Todo mundo fala Quem é isso. perfeito Todo em mundo- tudo, Mas né? eu- irmão? Perfeito, olha eu aqui, Todo Lu. mundo fala isso, que realmente a pessoa orelhuda é Você calma, inteligente. também tô parecendo o quê, né, Lu? O Kojak. Ô, Jaque, mas o apelido é Van Diesel, sem barba, Paulo Coelho, agora é Kojak. Gostei. Kojak. Gostei. Mas viu, Almeida? Então, você, depois de toda essa maratona toda, formado, culto, tem uma faculdade de arte, você também fez outra faculdade, né? Fiz outras faculdades, fiz designer gráfico também, Então. fiz pós-graduação, também na área de química. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre. Sim. E Aí quando você eu tô decidiu fora... fazer uma mudança na sua vida. Olha que coisa Juntou com interessante. essa pessoa, né? Exato. Porque Mas você assim, conhece o Boca há muitos anos, você né? tem uma ideia, Lu, Começou. o DJ Boca foi meu aluno. Porque quando eu me formei em 1982, eu não arranjava emprego, porque era uma fase complicada, como sempre foi no Sim, Brasil, é. arranjar emprego, né? Depois que se forma, né? É bem mais complicado. difícil. Eu tinha estágio lá na Aço de Anguera, que hoje é Gerdau, Uhum. mas assim, não era o suficiente para me arranjar um emprego legal. Aí eu comecei a dar aula particular e um dos Conheceu meus ele? primeiros alunos foi o DJ Boca. É. Ele tinha 12 anos de idade. Tudo que você puder imaginar. E você dava aula de quê? Matemática, Ah. depois eu comecei a dar aula de português, de história, geografia e comecei a preparar ele para fazer a faculdade. Olha. Até preparar ele para fazer a faculdade. Então a coisa foi muito completa, né, em matéria de aula. Mas enfim, voltando, né, ao caso da Aí a minha... amizade veio. Começou Lógico, a amizade veio e continua até hoje. Aí essa história minha de pós-aposentadoria, ter ido para um caminho bom, com essas jornadas do patrimônio, como eu comentei com você, foi só ativando em mim uma vontade de me aproximar mais de Mogi, das minhas raízes. Porque eu sou mogiano, só saí da terra por conta do meu trabalho como engenheiro, mas agora eu não tinha mais isso. Agora chegou uma hora de procurar a minha raiz de volta. E aí eu fiz isso, né? Falei, puxa, eu tenho que fazer algo por Mogi. Aí nasceu a ideia de fazer o programa Em Foco, que é um programa É um cultural. projeto bacana, né? É muito bacana, já estamos há 1 ano e meio. Uhum. Uma equipe que me dá suporte, formada pelo DJ Boca, Uhum. que eu faço assim, entrevistas, ele faz a filmagem e edição. O diretor O de lucro. Del é diretor de núcleo, Uhum. a Miriam Girafinha e a Simoninha na área de fotografia. Aí a gente coleta tudo isso, edita e faz um vídeo para colocar Aí tanto vocês colocam no Facebook, no Instagram Instagram e no YouTube. no YouTube. Há 1 ano e meio a gente está fazendo esse esquema que é muito bacana porque está me aproximando do mogiano. Sim. No sentido de acompanhar, por exemplo, uma procissão em Santo Ângelo, ou um restauro de uma igreja de São Sebastião em Itaiaçupeba, ou ir no evento do Teatro Vasques, Made in Mogi, com os cantores mogianos. Salai, todo mundo. Zavai, o Breno, que são pessoas Tudo, fantásticas. Soares, tudo. E a gente vai, aos pouquinhos, se enfronhando na vida cultural de Sim, Mogi. sim. Isso me deixa Esse, muito o feliz. programa Em Foco, vocês falam sobre Mogi das Mogi Cruzes. das Cruzes. Isso. Aí vocês vão em busca de pessoas que têm um trabalho que Sim. chama atenção. Principalmente a gente procura eventos que sejam culturais na cidade. Certo. Então a gente já cobriu Festa do Divino de Mogi, Festa do Divino de Brás Cubas, Santo Ângelo, Santo Ângelo, as procissões de São Santo Ângelo. Benedito. Já fizemos cobertura da parada LGBT, a primeira e a segunda. Eventos Peraí, fomos do o teatro. único programa que nós fizemos lá. Nosso O único programa que foi o teve. nosso. Foi lá Foi e o nosso, fez foi o nosso. Fez Foi o nosso. Então a gente tudo que está ligado à cultura a gente está Tudo, no meio. teatro. Já acompanhamos a Cultura. procissão de Ogum, que já está na 3ª edição em Mogi, que é uma procissão, eles chamam Caminhada de Ogum, Sim, a caminhada de de Ogum, que é maravilhosa, É linda. Muito linda, linda. né? Então nós Eu já já participei de uma, mas aí, esse ano passado, não participei. Mas é muito lindo. nós participamos muito lindo. dos 2 anos. Muito E a gente lindo. filmou, fizemos a edição, tá tudo no ar lá nos nossos na rede social, né? Certo.
inclusive agora, Lu, que eu mencionei a senhora, o telefone, agora no final de agosto, o programa TV Boca, o programa Em Foco, vai migrar para TV a cabo agora, né? Passar Suzano, Mogi, Guarulhos, né? Nós estamos agora, porque eu comentei com a senhora, com os 2 programas indo pra TV. A Lu também fez TV, viu, Almeida? Mas eu tô aqui, gente, eu vou continuar falando com o Almeida, essa simpatia de pessoa, né? Eu que agradeço a oportunidade que você está me dando de falar da coisa que eu mais gosto de falar, que é da minha vida. Pois é, e a sua vida tem histórias, hein? Porque você é descendente, né? Sua família fez parte da história de Mogi. Fez, porque... Conta um pouquinho aí sobre isso, olha quantos militares... Na realidade, o meu bisavô foi o Coronel Almeida, né? O Coronel Almeida que foi vereador na cidade e presidente da Câmara durante muitas gestões. Na realidade, ele tinha uma capacidade de liderança que o colocava de novo na política. Ele tinha um mandato, ele saía e ele voltava depois. Era querido. Era querido, as pessoas gostavam muito dele. Porque tipo ele era uma Bertaioli. pessoa... Tipo Bertaioli, é verdade. Por quê? Porque ele tinha um lado muito humano. Isso a minha avó contava. Minha avó, eu morei com a minha avó, a Maria Cândida, durante a minha vida inteira, até ela faleceu aos 93 anos. Puxa, viveu bastante. Viveu bastante. A gente morava aqui na Flaviano de Melo, pertinho do Mercadão. E a minha avó falava que o Coronel Almeida era uma pessoa assim. Ele tinha um assessor como vereador. Isso lá em 1897, 1900, comecei muito tempo. E esse assessor dele era o braço direito dele. E ele costumava beber à noite. Tomar uma cachaçinha? Uma cachaçinha, e a cachaçinha fazia subir na cabeça dele. E ele falava muito mal do Coronel Almeida. Vixe, Maria. Durante o dia ele era o braço direito, à noite ele metia o pau. Era o esquerdo. Descia a lenha. Aí as pessoas falavam para ele: ô Coronel, você não está sabendo que o seu assessor braço direito mete o pau em você à noite quando ele bebe? Eu falei: eu sei disso, mas não me importa. Importa que ele é um bom assessor meu durante o dia. Ele faz o que eu preciso. Ele é uma pessoa mesmo sabendo decidida. que era uma cobra, né? E mesmo sabendo que... Mas quando bebia... Bebia, soltava tudo. De repente, isso, era uma maneira... Tem isso hoje em dia. Ele poderia muito bem despedir, mas se o cara era eficiente, pra quê? Né? Ele eu acho que ele tinha razão, né? Ele trabalhava direitinho. Trabalhava direitinho, respeitava. Só na hora que ele bebia que ele realmente falava demais. E aqui você mostrou aqui a Brigada da Guarda Nacional. Isso, o Coronel Almeida, além dele ter sido presidente da Câmara durante muito tempo, na época, na República Velha, era comum haver batalhões da Guarda Nacional. E ele foi o principal deles. Ele coordenava todo um grupo de coronéis, que fazia parte o Coronel Souza Franco, o Coronel Carlos Siqueira, vários coronéis que tinham, que era uma maneira que era usada na época para você poder manter a República unida. Certo. Sabe? Porque essas pessoas eram pessoas de evidência na cidade, não só política, mas social. Né? Então, as famílias bem conhecidas. Que tinham um lugar especial na sociedade. Nessa época, Mogi, 1847, 1920, né? Por aí, essa época, ó, aqui, 1908, né? 1902. Essa época Mogi não era tão grande, né? Mogi era pequenininha, era uma cidade realmente um povoado, né? Era uma coisa assim. Mas é interessante que, por exemplo, a proclamação da República, que foi dia 15 de novembro de 1889, o Coronel Almeida era o presidente da Câmara, como o principal vereador. E ele, então, a Câmara ficava onde é o prédio da Pinacoteca hoje. Aquele prédio que foi escola, foi delegacia de ensino, foi biblioteca e hoje é a Pinacoteca. Ali era a Câmara. Então ele saiu ali na parte de cima, aquela varanda que tem ali em cima, para anunciar para as pessoas que estava sendo mudado o sistema de presidência, na realidade estava passando de política, né? O sistema político brasileiro estava passando do Império para a República.
Então só esse imaginário é muito especial, a gente fica né? pensando, né? Porque imagina como seria ter vivido isso, né? Esse momento de transição, né? Ele foi um homem muito importante. Muito importante. Importante também, né? Pra época também, pra tudo, né? Com certeza. Eu acho, Lu, assim, a Santa Casa de Mogi. A orelhinha aqui de abano. A orelhinha de abano dele não nega, né? Não nega. É seu parente. É meu parente. A gente sempre tem uma fase na adolescência que a gente fala, será que meus pais são meus pais mesmo? Eu não sei por que a gente passa uma fase meio assim, desconfiada. Na adolescência. Depois você vai envelhecendo, você vai vendo que você tem muita coisa parecida com seu pai, com a sua mãe. Tem muita história na sua família. Tem muita muito história. bonito isso daí, muito viu? bonito. É muito bonito e você se sente honrado, claro. Muito honrado, porque ele, não só como vereador, mas ele conseguiu, por exemplo, ajudar na construção da Santa Casa de Mogi. Olha que lindo. A Santa Casa fez 147 anos agora essa semana. Dias, né? E eu cheguei a ler a matéria nos jornais, mas fiquei até meio triste, porque eu falei, não mencionaram. Não mencionaram. Ai, que pena. E se você vai na Santa Casa, você vê o retrato dele lá. Tá logo lá. Tá. As pessoas esquecem esses fatos os fatos da história de Mogi. Porque se não tiver alguém vivo da família que leve essa bandeira, fica esquecido. As pessoas você sabe que esquecem, né? Esquece. As datas importantes, esquece até em quem votou. É verdade, é verdade. Mas aqui tá aqui ó, a foto do colégio, né? O coronel, né? Porque realidade, antigamente e depois com a arquitetura mais moderna, né? Ele também incentivou, então foram 3 pilares nas gestões que ele esteve. Foi o asilo, que hoje é a Santa Casa. Foi, era um asilo. Que era um asilo da Beneficência Mogiana. Que funcionava onde é o prédio hoje da Pinacoteca. Aí ele também auxiliou muito na construção do primeiro grupo, porque Mogi não tinha grupo escolar. E o primeiro grupo foi feito ali na José Bonifácio, 2 sobrados que tinham ali. E também então foi a saúde e a cultura, porque ele ajudou também a fazer o Teatro Vasques. Olha. Então ele mexeu com a saúde. Aí a veia, né? Sua arte artística, a sua veia artística. Tem a ver com o teatro. Avô, né? Veio daí, né, Lu? Puxou daí, né? E ele pensou naquilo que era realmente necessário. Mogi não tinha teatro, não tinha escola, não tinha um hospital. Poxa, era básico, né? Imagina. Mas foi muito importante a atuação dele nos 3 segmentos. Foi bem bacana. Muito bacana essa sua história, né? Tem muita história que não dá pra gente contar tudo num programa, né? Estou à disposição sua e dos ouvintes para voltar um outro dia, contar mais causos. Contar mais causos, né? Que você deve ter um monte de causos. E eu gosto de causos. Eu também gosto. E a minha avó gostava, então ela me deixava a par de todos os causos. Aí você ficava ali só escutando. Eu só ficava e guardei isso até hoje. Você vai voltar. Muito. Eu adoro, vou adorar. Vai voltar porque a gente vai falar dos causos. É isso aí. Os causos da Candinha, Dona Cândida. Dona Cândida. Dona Cândida. Que Deus não tenha, o DJ Boca conheceu ela. Quando a gente tinha aula, ela vinha assim, lá da sala dela, ia no corredor, colocava a mãozinha assim. Eu lembro até hoje, ela com o olho claro, aquela pele branca dela. Clarinha. Você tá bem? Tá joia? Como é que tá sua avó? Sua avó da Carpes, né? Dona Cândida, como é que tá o seu Iro? Até que ele falava, seu Iro, não, é seu Iro, Almeida. É o Iro, você lembra? Ele lembra. A gente ficava conversando, fizemos parte, né, do Almeida, do Del Ramo. Vocês eram já como se fosse família, né? Família. Né? E ela de olhos claros e loira, só que eu não conhecia a minha avó loira, porque ela já estava com o cabelo todo branco quando eu nasci. Mas o pai dela era o Coronel Santos Cardoso, que também foi vereador muito tempo e era de partido contrário do Coronel Almeida. Os 2 eram de partidos contrários. Mas eram amigos? Eram, mas não se bicavam. Assim, eram colegas de câmara. Coleguinhas de câmara. E a minha avó se apaixonou pelo filho do Coronel Almeida. Jesus! Que é o Antônio de Almeida. Que hoje tem uma rua ali perto do Habib's com o nome dele, né? E aí o que acontece? A minha avó ficou no impasse, porque ela não poderia manter o namoro em evidência, imagina, né, por conta da situação política. Ela esperou o Coronel Almeida morrer em 1920, quando ela assumiu o namoro com o Antônio de Almeida,
quando ela tinha 20 anos, porque ela nasceu em 1899, e aí casaram. Olha só, ela esperou, hein? Esse amor foi grande, hein? Foi. E viveu a vida toda com ele. Que coisa, né? E Você ela... sabe que, a gente lembrando de família antiga, o meu marido Paulo, a mãe dele é Nair Urize Fernandes. E a dona Nair Urize Fernandes fez uns trabalhos sociais na cidade de Mogi. Né? Que bacana. E tanto que ela tem nome de rua, no Alto do Ipiranga, né? Bacana. No Alto do Ipiranga tem a rua Nair Urize Fernandes. Então essas pessoas antigas fizeram parte da cidade, Sim, fizeram trabalhos sociais, né? E receberam o nome de rua. E nada mais justo, legal, né? Justo. E nada mais justo que fique na memória das pessoas, Verdade. porque, lógico, muita gente não sabe quem é ela. Mas sabe que existe, e se ela for atrás, ela vai encontrar a história. A história, né? Não é? Então, de uma maneira ou de outra, ela está vivendo, né, nessa memória. Isso é muito importante. Nós vamos encerrar, faltam 20 minutos para a gente terminar o programa. Eu quero que o Del, né, se despeça e... Lô Fernandes, obrigado pelo carinho, por você me receber aqui no seu programa, na Rádio Metropolitana. Obrigado pela oportunidade de estar divulgando meu trabalho como artista performático, a toda a equipe que está lá atrás trabalhando também. Obrigado pelo seu carinho, um beijo a todos os ouvintes. Obrigada Obrigado a de você, coração. beijo no coração, viu? O Almeidinha, Agradeço também a você, a sua equipe, a Rádio Metropolitana por mais essa oportunidade que você está nos dando, aos nossos ouvintes por terem ficado com a gente até agora, ouvindo os causos e histórias que a gente trouxe. E estou à disposição, se quiser que eu traga mais coisas sobre Mogi, mais causos e mais histórias. Agradeço muito. Muito obrigada, viu, Almeida? Muito obrigada. E é isso aí, vamos em frente. Vamos em frente.